Gente, vocês vão abrir comigo. Eu comprei alguns livros para criança de inglês. Eu percebo que eu tenho facilidade em aprender quando tem imagem. Olha aqui. Esse aqui é 1000 palavras em inglês. Olha! Nervous, happy, sad. Gente, olha aqui. Oh my God. Caramba, que legal, adorei. Adorei, adorei, adorei. Nossa, vai ser muito divertido aprender. Eu confesso que eu tenho buscado nesses últimos tempos livros mais didáticos. Eu não me importo que seja de criança, mas algo que facilite e seja legal para eu aprender. Eu gosto muito de inglês, só que às vezes os livros que eu aprendia eram uns livros muita gramática, não era ilustrativo, enfim, isso aqui eu acho que vai facilitar eu aprender. Então eu comprei esse aqui que é 365 atividades em inglês. Esse aqui já é preto e branco, ó. Mas ele tem, não sei se dá pra ver. Ó, eu tenho várias atividades. Isso, esse aqui vai ser meu companheiro. Eu vou carregar ele comigo. E eu tenho certeza que vou aprender brincando, gente. Adorei. E esse aqui é o outro. Esse é um livretinho. Gente, eu acho que eu paguei R$5 em um, R$12 nesse maior aqui, com a capinha. Esse aqui é assim, ó. Vamos aprender inglês. Ó, saudações. Olha que legal. How are you? I'm fine. Ah, e aqui, ó, você escuta, tem o QR Code para você escutar em inglês. Happy holidays, have fun, happy birthday, Merry Christmas. My name is John. Ah, esse daqui, de todos, eu acho que é o mais, assim, esse é um iniciante mesmo, ó. Bem, ó, tem pouquinhas coisas, é mais desenhinho, ó. Ai, que legal, adorei. Legal, adorei. Muita coisa. E esse tem, então, o QR Code com a narrativa em inglês. Falta mais um, eu comprei 4. Quando chegar eu mostro pra vocês. Mas eu decidi tentar aprender por esses aqui. Por quê? Porque quando eu comecei a aprender a tocar teclado, o meu primeiro livro foi com ilustração. E, gente, até hoje eu não esqueci mais, porque foi muito mais fácil de eu guardar as informações. E por esse motivo eu queria aprender inglês e falei, vou partir para essa área. Depois, quando eu estiver mais familiarizada, eu vou tentar outros livros, às vezes um pouco mais avançados, tá? Mas acabou de chegar e eu queria muito compartilhar com vocês esses livros aqui. E eu vou compartilhando também depois do meu aprendizado. E o que eu trouxe para vocês hoje, não só os meus recebidos aqui, mas também algumas forças que eu aprendi esses dias através das minhas leituras, que eu queria te ajudar também a perceber isso em você, porque fez muito sentido para mim entender essas qualidades, essas habilidades que eu tinha. E sabe aquele negócio assim, ó, se você não conhece, você não vai saber, o que os olhos não vê, o coração não sente. Tipo isso. Então, eu quis documentar realmente isso e trazer para vocês, para que você possa observar isso em você, porque para mim foi muito importante. Deixa eu alinhar aqui, que tava desalinhado, tá caindo meu celular.
Bom, então eu trouxe, assim como eu falo da importância de nomear as nossas emoções para nos dar inteligência emocional, conhecer melhor sobre a gente, saber o que a gente está sentindo, se relacionar melhor e sair daquele eu tô bem ou eu tô mal e aprofundar mais isso, essas três qualidades elas vieram de uma forma meio confusa, até eu chegar nessa parte mais simples para trazer para vocês, tá? Mas ela foi através do livro O Poder dos Quietos e ela trouxe em termos que eu achei assim bem desafiador. Eu li e falei: que é isso aqui? Eu não tô entendendo nada. Que confusão. O que isso quer dizer? Tá? Então ela trouxe 3 forças que o introvertido tem. Às vezes em uns é mais forte, em outros não. Mas é meio que se você tem pouco, você pode desenvolver, tá? Ou se for natural, às vezes você não percebeu isso e não colocou isso a seu favor na sua vida, tá? Bom, então a primeira força é persistência intelectual. Então vamos resumir, vamos simplificar isso. Então a persistência intelectual é a capacidade que você tem de não desistir de entender sobre alguma coisa, tá? Então eu trouxe aqui um exemplo real que eu não tinha percebido em mim. Aqui eu trago na minha agenda de sábado e domingo, às vezes eu não uso. Então eu anoto conteúdos, frases, coisas que eu li, que eu escutei, que eu vi e que não ficou bem entendido, eu ponho aqui para depois eu estudar, aprofundar e poder trazer o que eu aprendi, o que eu apliquei na minha vida. Então, eu adotei isso, persistência intelectual, porque eu queria entender afinal, o que é isso. Então, essa capacidade que muitas pessoas têm de persistir, de ir lá, de ler, reler, às vezes o mesmo parágrafo, ou fazer algo repetidas vezes até entender melhor, até chegar num nível de compreensão melhor, tá? Então eu falo aqui dos meus estudos, mas às vezes pode ser uma situação na sua vida, um padrão que você repete, tá? Pode ser algum relacionamento que está sempre acontecendo e você vai ali mais fundo para ter compreensão sobre aquilo. Então você tem uma persistência ali, e no caso aqui nós estamos falando da intelectual, que é quando você não entende e busca até entender sobre aquilo, tá? Mas eu vou abranger e trazer essa persistência para outros setores da nossa vida. Porque eu acho que quando você tem uma habilidade, ela se expande um todo, ela não fica só numa área da nossa vida, tá? A outra força que eu anotei aqui também é o raciocínio prudente. A gente quase não escuta raciocínio prudente. A gente às vezes escuta raciocínio lógico, mas não prudente dessa forma. E eu pesquisando, me aprofundando, eu entendi que é a capacidade que nós temos de ponderar, de pensar antes de agir, antes de tomar uma decisão, tá? Então, antes de você formar uma opinião sobre alguma coisa, você vai aplicar e colocar essa habilidade do raciocínio prudente para olhar todas as oportunidades, ver todas as perspectivas, tudo que está envolvido, as consequências da decisão que você tomar. E realmente eu acho que a palavra aqui que a gente vai entender melhor e que para mim também fez sentido é ponderar, tá? Então ponderar antes de tomar uma decisão, formar uma opinião sobre alguma coisa. Essa é uma habilidade que às vezes passa despercebida sobre nós, tá? Então ela nos protege de muitas coisas, ela traz um sinônimo de que você tá tomando a melhor decisão e não a mais rápida, tá? A outra força também que me ajudou em muitos sentidos da minha vida, principalmente eu vejo no meu corpo, assim, da parte do meu sistema nervoso, é a percepção de sinais de alerta. Vou simplificar para vocês, tá?
é a capacidade da gente agir, ver e às vezes até prever com base em sinais de alerta que vai acontecendo aí ao longo do caminho, tá? Então eu anotei alguns exemplos para ficar mais fácil para trazer para vocês. Sabe quando você sente no teu corpo uma tensão, ou até um desconforto ali no estômago, uma coisa, uma dor de cabeça, uma coisa que você percebe que muda, sabe? Aquele negocinho assim, que muda antes, às vezes você tá olhando, a pessoa muda antes dela abrir a boca, sabe? Esses pequenos sinais, às vezes a postura da pessoa, às vezes como ela tá respirando, como ela tá se movimentando. Tudo isso são sinais que muitas vezes passam despercebidas, mas pessoas introvertidas, elas têm uma capacidade, às vezes, natural de ter essa percepção. E às vezes ela não sabe que isso é uma habilidade que ela tem, tá? Então, não é paranoia, isso não quer dizer que você é uma pessoa sensível demais, que você percebe tudo. Ou que você tem que ficar fissurada por isso. Mas não, você vai usar isso a seu favor. Às vezes você está fazendo uma negociação com uma pessoa e através de como ela vai agir ali, você capta sinais sem antes ela precisar falar alguma coisa para você. Entendeu? Tem um livro que eu lembro que eu li, que ele falava assim, que alguns gestos, posições, às vezes que a gente tem, pode demonstrar muito sobre o que a gente está pensando. Então, vamos supor que você está perto de uma porta de saída e a pessoa que você está conversando já está com os pés virados, sentindo a porta de saída. O próprio corpo dela já está demonstrando que ela quer sair dali. E às vezes ela está ali conversando com você, tá desconfortável, o pé dela já está no sentido da porta. Entende? Então, essa percepção, assim, que você vê nas entrelinhas, é uma habilidade que nós temos e você precisa desenvolver para confiar também nesses sinais que você percebe, né? Esses são sinais internos. Não é um exagero, tá? É o que você consegue perceber mesmo, tá? E isso é realmente autoconhecimento em ação. É você começar a se observar e ver suas habilidades. Colocar isso a teu favor. Ver que isso já te traz uma consciência ainda maior, uma percepção maior sobre você mesma, sobre as coisas que estão acontecendo ao redor aí na sua vida, tá? Então, essas três forças, raciocínio prudente, persistência intelectual e a percepção de sinais de alerta, na verdade, você sempre teve, tá? E não é um problema com você, tá? E nem com ninguém. Mas talvez você nunca aprendeu a ver isso como força. Então, aprender a nomear já é um caminho para você se conhecer cada vez mais, tá? Então, começa a observar e ver se você tem essas forças. Aí eu tenho certeza que você tem, né? Mas observa, tá? Que no próximo vídeo eu quero te mostrar como usar isso de forma prática, tá? Então, como transformar essas forças em autoconhecimento real no teu dia a dia, ali na tua rotina, nas tuas decisões, na forma como você vai se relacionar com você mesmo ou com outras pessoas, tá? E eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, parabéns se você chegou até aqui, e eu quero te fazer um convite. Eu tenho a minha comunidade, tá aqui o link na descrição, onde eu ofereço um ambiente para você aprofundar ainda mais nessa jornada de autoconhecimento. Eu sei que por muito tempo eu passei por essa jornada sozinha e eu vejo o valor de ter alguém para nos apoiar. O quanto eu ganhei quando eu tive pessoas que me apoiaram nisso. E hoje eu tô aqui para oferecer o meu apoio nessa jornada de autoconhecimento, trazer uma vida mais consciente, mais saudável, tá? Mais leve, mais humana. E eu te espero lá e te espero no próximo vídeo.